Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Xisui e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês aí 5 curiosidades sobre os carros. Então os carros evoluíram aí ao longo do tempo e é muito legal, tem muitas curiosidades legais. Mas antes de eu trazer para vocês essas curiosidades, não se esqueça de descer um pouquinho aqui e se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveite também para ativar o sininho e receber notificações de vídeos novos que lançaremos aqui no canal. Então, primeiro o homem a dar uma volta em um carro que era movido a vapor muito tempo atrás foi o oficial de artilharia francês Nicolas Cugnot, em 1769. Na perspectiva histórica não faz muito tempo assim, mas para nós faz muito tempo sim. Então o seu veículo naquela época, primeira vez que ele andou, ele tinha 3 rodas e alcançou a incrível velocidade de 4 km por hora. Então se você correr, você consegue correr mais rápido do que o carro andou naquela época. Mas sabe que era um carro movido a vapor, 3 rodas, em 1769. Então ele acabou andando em uma rua de Paris, que no auge do seu sucesso ele acabou colidindo com uma árvore e produziu o primeiro acidente de automóvel. Então foi o primeiro a andar e o primeiro a ter um acidente de automóvel. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso, bater numa árvore com 4 km por hora, mas enfim, ele conseguiu fazer essa proeza. E um ano depois, então, ele apresentou um novo modelo para o transporte de canhões, Enfim, ele começou a evoluir, então, essa invenção dele, e ao dobrar uma esquina, ele causou outro acidente. Então, desse modo, ele ainda seria o primeiro homem condenado por condução perigosa que acabou na prisão. Então, realmente, ele era campeão em sofrer acidentes de carro, mesmo em baixas velocidades. A maior parte dos historiadores, eles reconhecem 2 alemães, que é o Karl Friedrich Benz, que nasceu em 1844 e morreu em 1929, e Gottfried Wilhelm Daimler, que nasceu em 1834 e morreu em 1900, como os pioneiros do automóvel. Então o primeiro carro prático, na verdade, que teve sucesso em uma corrida de testes, foi um veículo de 3 rodas construído por Benz. Então, um engenheiro mecânico que ele construiu isso em 1885. Então, com a aparência de um carrinho de bebê gigante, então, como vocês podem imaginar, é realmente muito feio. O carro deu 4 voltas numa pista ao redor de uma fábrica, sob a torcida da esposa de Benz e de seus empregados. Até que uma das correntes se rompeu com um estalo e o carro parou completamente. Naquele mesmo ano, durante uma exposição pública de seu veículo aperfeiçoado, Benz teve o seu primeiro acidente excitado pela velocidade do seu carro. Então ele acabou colidindo com um muro de tijolos. Então, como vocês podem ver, as pessoas naquela época não eram muito habilidosas com os seus carros que eles tinham inventado. Mas Benz, como você já deve imaginar, foi um dos pioneiros aí, que acabou então muito tempo depois criando a Mercedes-Benz, que é uma marca muito famosa de carro. Então esse foi um dos pioneiros, e é considerado um dos pioneiros da construção e da fabricação de carros. Por outro lado, a corrida de testes de Daimler aconteceu alguns meses depois das voltas que Rubens fez lá ao redor das suas fábricas. Infelizmente também acabou gerando um acidente, porém Daimler não teve acidentes. Então foi o primeiro, digamos assim, inventor de carro que não sofreu um acidente com o seu próprio veículo. O motor de Daimler, então, finalmente tornou o carro uma realidade. Então ele foi um dos pioneiros nesse sentido, evoluindo um motor que era colocado nos carros. De fato, as duas companhias se fundiram em 1926 para produzir então a fábrica de automóveis Mercedes-Benz. O mais curioso, entretanto, é que os 2 proprietários nunca se conheceram. Então a marca acabou se fundindo, mas os fundadores dessas 2 companhias nunca se conheceram. E a Mercedes-Benz, como vocês bem imaginam, é uma das fábricas mais famosas, uma das marcas mais famosas de todo o mundo. Entretanto, foi o americano Henry Ford, o famoso Henry Ford, da marca Carros Ford, que construiu o primeiro carro movido a gasolina. Então isso 10 anos depois, ele passou a fabricar carros em série na sua fábrica em Detroit. Então reduziu, ele ficou muito famoso, para quem fez administração sabe, que ele ficou muito famoso por reduzir os custos de produção drasticamente e tornando o automóvel um meio de transporte acessível. Pra vocês terem ideia, ele sempre falava que ele vendia o Ford T dele a qualquer cor, desde que ele fosse preto.
Isso porque a cor preta era a cor que secava mais rápido, né, nos testes que ele fez, e com isso então ele conseguia aumentar a produtividade cada vez mais. Então os primeiros, né, modelos fabricados pela Ford foi o Ford T, que foi construído de 1908 a 1927, e esses carros venderam mais de 15 milhões de unidades. 15 milhões de unidades é muito carro, então dificilmente uma fábrica nos dias de hoje consegue vender todos esses carros. Naquela época era Ford e poucos outros fabricantes, hoje já existem vários outros, então, mas para uma fábrica produzir tantos carros é muito difícil, mesmo nos dias de hoje. Então a explicação, né, como disse, para tudo isso é que ele conseguia produzir os carros com muita rapidez, inclusive de uma cor específica, né, que era a cor preta. Isso, mais futuramente, né, deu problemas para ele, porque as pessoas queriam carros de outras cores, então nisso as outras marcas também começaram a evoluir nesse sentido. Então, né, e por último, a última curiosidade que eu trago para vocês é que Henrique Santos Dumont, irmão de Alberto, foi quem trouxe o primeiro automóvel para o Brasil. Então, em 1893, um Daimler a vapor foi o primeiro carro trazido para o Brasil. Essa história também, né, uma parte dessa história foi o nosso país. Então, o primeiro acidente causado aqui no nosso país foi causado pelo poeta, famoso poeta Olavo Bilac. Ele bateu em uma árvore em 1897. Então, como eu disse, logicamente, né, os carros naquela época não eram tão fáceis de dirigir, né, não vou só colocar a culpa dos caras aí que bateram, mas existiam muitos acidentes bobos, né? Logicamente hoje em dia existem muito mais acidentes, mas por causa da grande quantidade de carros. Naquela época, então, existiam poucos carros e mesmo assim existiam acidentes um tanto quanto bizarros. Mas por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso você tenha gostado, não se esqueça de descer um pouquinho aqui e se inscrever no meu canal. Também já vai tirando aquele joinha para colaborar com o vídeo e com o desenvolvimento do canal. E caso você tenha alguma curiosidade que você gostaria de ver aqui, desce aqui nos comentários, deixem as sugestões de vocês, que assim que possível estarei gravando essas sugestões e estarei postando aqui no canal também. Por hoje é só, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.